É como eu disse para os irmãos agora há pouco, Deus não está tão preocupado com o que nós queremos, mas com o que nós cremos. E eu quero perguntar a você nessa noite, que você que está aqui nesse santuário nessa noite, você crê que Deus pode fazer as coisas que você precisa que Ele faça? Levanta a mão quem crê. Amém. Só o ato de você levantar a mão demonstrando fé, isso já mexe no reino espiritual. Porque, irmãos, quando Jesus, está lá em Marcos 9, 22, 23, quando Jesus desce do monte com os discípulos, não sei se o Davi, beleza, Davi, está ligado aí, né? Eu não sei se os irmãos lembram, mas Jesus desce do monte e ele encontra um pai com um filho epilético lá embaixo, que o demônio pegava e jogava ele na água, ou em determinados momentos jogava ele no fogo. O demônio queria matar aquele menino. E aí o pai daquele menino levou o menino para os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar o demônio. Aí Jesus desceu do monte, e o pai daquele menino falou: olha, meu menino está assim, ou é fogo, ou é água, eu não sei mais o que fazer, já levei para os teus discípulos, e nem eles resolveram. E Jesus falou: ó geração incrédula, até quando eu vos suportarei? É como se Jesus sentisse dor. É como se Jesus sentisse dor por ver a incredulidade na vida dos seus discípulos. Mas naquele momento ele tem um diálogo com aquele pai. Ele diz: desde quando acontece isso na vida do seu filho? E aquele pai diz: desde a infância. E aquele pai desesperado, ele demonstra o seu querer: Senhor, se o Senhor pode nos ajudar, tem compaixão e nos ajude. Olha só, que expressão bonita. Se o Senhor pode nos ajudar, tem compaixão e nos ajude. Naquele momento, aquele homem expressa o seu querer. Só que olha o que Jesus faz. Jesus devolve a pergunta. Jesus diz assim: se podes crer, vírgula, tudo é possível ao que crê. O homem falou: o Senhor pode me ajudar? Jesus falou: você pode crer? Muitas vezes é assim com a gente, irmãos. É que eu estava conversando com a Débora hoje de manhã. Às vezes a gente faz uma oração bonita, linda, expressando o nosso querer, e tem crente que às vezes ora 15 minutos e no final da oração não fala o essencial, aquilo que autentica a oração dela, que faz a oração dela ser aceita por Deus, em nome de Jesus. Sabia que se você fizer toda uma oração, por mais linda, sincera que ela seja, mas no final você não falar em nome de Jesus, tudo que você falou foi balela. Porque, irmãos, o que autentica a minha oração é o mediador da oração. Amém, glória a Deus. Sua oração tem mediador? O povo de Deus está perdendo a fé, irmãos. E uma fé consciente. Eu não estou falando de fé de emoção, estou falando de fé bíblica. Tem muita gente apanhando na fé porque está desaprendendo de crer, né? Está desaprendendo de crer. Eu tenho que, tudo que eu quiser expressar para Deus, eu tenho que entender, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Porque Jesus diz: até agora nada pedistes ao Pai, pedi em meu nome e vos será concedido. Está lá no Evangelho de João. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos designei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Mas é no nome dEle. O que faz o Pai estar propício a você? A sua confiança, a sua total dependência no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem nada. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem a vida. É por Jesus. É só em Jesus. Irmãos, quando eu começo a estudar a Bíblia, e essa semana eu estou estudando, vou usar uma palavra assim que é da roça, escarafunchando, estou garimpando, estou mexendo mais profundamente, a gente começa a ver que às vezes textos tão simples têm uma mensagem tão profunda. O texto que eu vou pregar aqui para vocês hoje, que Deus falou no meu coração, é um texto assim, mas muito conhecido. Mas, irmãos, o impacto daquilo que Deus trouxe no meu coração foi tão forte, que eu acredito que o mesmo impacto que eu senti, você vai sentir aí também. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. É um texto que a gente usa muito para evangelizar, inclusive, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6.
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quem achou diz amém. Amém. Quantos aí conhecem esse versículo na palavra de Deus? É muito conhecido, né, irmãos? É um versículo que eu, particularmente, quando estou evangelizando alguém, dificilmente eu não uso, né? E aqui Jesus, ele diz o seguinte, quando ele está falando para os discípulos que na casa do Pai tem muitas moradas, e que se não fosse assim, ele teria dito: vou preparar-vos lugar. Aí Tomé fala assim: mas Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai e não sabemos o caminho. E Jesus diz assim, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Hoje é ceia, e eu não podia falar de outra pessoa dentro da palavra de Deus que não fosse o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus. E Deus falou muito forte, o Espírito Santo falou muito forte comigo nesse texto, irmãos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. O que é um caminho? Um caminho é uma via de acesso. O caminho pode ser, irmãos, um plano de ação, uma via de acesso, um roteiro para chegar em algum lugar ou para alcançar um objetivo. Por exemplo, as pessoas estão procurando um caminho que os leve à total erradicação do Covid-19, ou a cura, ou a melhor maneira de imunizar as pessoas. E eu estava lendo ali algumas coisas no YouTube e vi que a Fundação Bill Gates, coordenado por ele e pela esposa, estão fazendo uma mega vacina, uma super vacina, para curar todas as epidemias do mundo, ebola, covid, peste negra, tudo que existe. Eles querem fazer uma vacina super turbinada, né? Só que vem uma chancelazinha invisível que vai ser aplicada na mão das pessoas, para elas fazerem a leitura e ver se você está vacinado, né? É como se fosse uma tinta invisível. Você andando na rua ninguém vê, mas joga uma luz, ela fica brilhosa. É claro que aqueles que estudam sobre a marca da besta já começaram a falar: olha aí, como que vai ser fácil implantar a marca da besta na vida das pessoas. Por quê? Porque está todo mundo hoje apavorado. Fala de vacinar, está todo mundo correndo atrás, está todo mundo querendo proteger a vida física, mas às vezes eu fico pensando que as pessoas estão esquecendo da vida espiritual. Eu não estou dizendo que essa seja a marca da besta, né, como alguns estão afirmando que é. Eu não posso afirmar, eu não sei, mas eu vejo, irmãos, que se for por esse caminho, por essa via, vai ser muito fácil lá na frente as pessoas receberem essa marca, porque está todo mundo sendo doutrinado, está todo mundo sendo conduzido para um caminho aonde a humanidade está caminhando como se fosse vamos dizer assim, uma fileira de pessoas obedecendo cegamente as instruções que lhes são dadas. Então isso é tema para outra conversa. Mas um caminho, irmãos, é um trajeto, é um percurso, é um plano de ação. Eu estava vendo na televisão aí, não se falou nessa semana a não ser no Lázaro. Quem ouviu falar do Lázaro aí? O serial killer de Goiás. O homem que, além de matar, faz rituais satânicos, etc, etc, etc. E aí, irmãos, já colocaram 400 policiais na mata, já trouxeram a Força Nacional, e corre, vai, cerca e não pega o homem, né? Qual é o caminho para pegar esse homem? Talvez as pessoas estão tentando. Qual é o caminho? Trazer mais gente? Qual é o caminho? Então, às vezes, nós precisamos chegar a uma situação, chegar ao desfecho de uma situação, atingir um objetivo, a gente precisa de um caminho. E aqui, irmãos, quando a Bíblia fala conosco sobre chegar a Deus, sobre chegar com segurança a Deus, a Bíblia nos coloca um caminho que não é um projeto, que não é um plano de ação, que não é, irmãos, uma rota. O caminho que nos é colocado aqui, diferente de tudo isso que eu falei, é uma pessoa. É uma pessoa. O caminho é uma pessoa, e a pessoa chama-se Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos,
eu fiz um estudo há um tempo atrás, eu acho que eu já vi o Larson falando sobre isso aqui, uma vez que ele montou um tabernáculo aqui na escola bíblica dominical, que lá no Velho Testamento, o tabernáculo ele tipificava Jesus em muitos aspectos, talvez em todos os aspectos possíveis e imagináveis, porque a intenção de Deus, irmão, sempre foi habitar com o homem. Deus sempre quis habitar com o homem, estar no meio da vida humana, porque Ele é o Criador do homem, Ele o criou à sua imagem, à sua semelhança. Deus criou o homem com amor, e é a intenção do Senhor habitar com os homens, habitar com o seu povo, e a melhor maneira que Deus encontrou de fazer isso foi se tornando um ser humano, através do seu Filho. Então, irmãos, toda a mensagem que tem no Velho Testamento, ela foi humanizada no Novo Testamento, e convergiu tudo numa pessoa só, Jesus. Então, quando lá no Velho Testamento se montava o tabernáculo, tinha a cerca, tinha o átrio e o local do holocausto, o lugar santo, e o santo dos santos tinham 3 portas, e as 3 portas, a primeira porta se chamava o caminho, a segunda porta se chamava a verdade, e a última porta, a porta do santo dos santos, se chamava a vida. Então as pessoas entravam pelo caminho, depois que eles eram chamados para o sacerdócio, tinham que passar pela porta da verdade, e a última porta era a porta que só o sumo sacerdote entrava, que era a vida. Então a primeira porta, que era a porta do caminho, ela dava acesso ao pecador, ali entrava uma multidão de gente, né? Era a porta mais acessível. O caminho era a porta para o pecador encontrar a salvação, né, de Deus, a salvação criada por Deus, estabelecida por Deus, propiciada por Deus. A segunda porta, a porta dos sacerdotes, era a porta do serviço de Deus, ou serviço para Deus. E a terceira porta era a porta da vida com Deus, da vida com Deus. Vocês veem que é um afunilamento? Começa com uma multidão, depois reduz, no final, um só. Irmãos, qual era o ápice, vamos dizer assim, dessa jornada que começava no caminho? O ápice dessa jornada era a vida na presença de Deus, era a vida alinhada com a vida de Deus. Enquanto na primeira porta você recebia a salvação de Deus, a purificação dos seus pecados, na segunda porta você, através da verdade, você recebia a condição de trabalhar e de servir. Na última porta, ali não tinha serviço, ali tinha estar na presença do santo, estar na presença de Deus. Naquela sala não tinha cadeira para homem, porque ali só Deus se manifestava. E ali, irmãos, era a vida com Deus, a vida em harmonia com a vida de Deus. Porque se o sacerdote entrasse lá em pecado, o que acontecia com ele, irmãos? Ele morria. Só acontecia isso, ele morria. Ali, o que Deus não queria saber não era a capacidade dele, a vocação dele. Ali Deus queria saber se a vida dele não estava em pecado. Como é que está a sua vida hoje, irmão? Como é que está a sua vida hoje? Nós temos que entender, são 3 portas, Jesus é as 3, né? Tem gente que só valoriza a salvação. Estou salvo, estou tranquilo, estou salvo, estou de boa, vou viver a vida, né? Vou curtir, estou salvo, estou debaixo da graça. Tem gente que valoriza só o serviço, o crente ativista, vamos trabalhar, vamos correr de um lado para o outro, fazendo um monte de coisa. Não é errado você servir a Deus, mas o ápice é a vida com Deus, é a vida diante de Deus. Irmãos, eu vou falar rapidinho aqui com os irmãos sobre essas 3 situações. Primeira situação, Jesus é o caminho, amém? Diga aí, Jesus é o caminho, é o caminho, é a primeira porta. É a primeira porta de acesso a Deus, para que o homem possa se achegar a Ele, vivenciando a experiência de encontrar em outro a solução para o seu pecado. Então a primeira porta, a mensagem dela é essa: a solução para o seu pecado não está em você, está em alguém que assumiu o seu lugar.
A solução para o seu pecado não está no seu mérito. A solução para o seu pecado não está naquilo que você pode fazer por você. A solução para o seu pecado está em alguém que te substituiu, que assumiu o seu lugar. Alguém que resolveu pagar a sua conta. Quantos aqui já tiveram a conta paga por alguém? Quantos aqui alguém, em algum momento assim, alguém falou, deixa que hoje é minha, você paga na próxima. Quantos aqui já tiveram a experiência de ter alguém que pagou a sua conta? Fala aí. Eita glória, eu também já tive isso aí. Isso é bom demais. Se você quiser fazer isso com o seu pastor, pode. Está liberado, né? Deixa Deus te usar. Irmãos, é maravilhoso quando alguém chega e fala, deixa a bronca comigo. Deixa comigo que eu vou resolver. E o que Jesus fez? Ele resolveu a sua vida, irmão. Ele resolveu sua vida diante de Deus. Ele resolveu sua vida diante do Pai. Ele assumiu a sua bronca para Ele. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que lá no Velho Testamento, a pessoa que entrava naquela porta, ela tinha que olhar ali e se sensibilizar, porque alguém estava morrendo no seu lugar. E era alguém que era inocente, alguém que não fez nada, mas nada mesmo, para merecer a faca no pescoço, o sangue escorrendo. Irmãos, não fez nada. O cordeiro, ou o bode, ou o novilho que eram mortos, eles eram a figura do ser inocente, que estava pagando pelo pecador. Então hoje, quando nós tomarmos a ceia do Senhor, você tem que lembrar que alguém inocente pagou por você, pecador. Alguém inocente resolveu assumir diante de Deus o seu lugar e dizer, ele não tem condição de resolver, mas eu tenho. Ele assumiu o seu lugar. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus 9, de 11 a 14, quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio do sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Olha o poder do sangue de Jesus na tua vida, irmão. Sabe o que acontece quando você se recusa a servir a Deus, dar a Deus adoração? Você está pisando no sangue. O sangue que te lavou, o sangue que te purificou, o sangue que foi derramado naquela cruz. Tenha amor por Jesus. Amém, irmãos? Tem amor porque Ele pagou uma conta que você não podia pagar. Ele pagou uma dívida que você jamais poderia pagar. Irmãos, ali em Levíticos 16, eu fiquei impressionado com a leitura. Eu já tinha lido esse texto, mas eu não tinha parado para prestar atenção nos detalhes. Ali está falando do ritual de expiação, e foi usado ali naquele ritual de expiação de Levítico 16, depois do versículo 1 ao 34, você lê em casa. Mas ali foi a ordem de Deus para o sacerdote, o sumo sacerdote, era: pega o novilho. O sumo sacerdote entrava, ele trocava suas vestes, se lavava, colocava a roupa de sacerdote, ia no altar, matava o novilho, pegava o sangue, entrava dentro do lugar santo. Aí depois ele entrava no Santo dos Santos, ele aspergia o sangue na tampa da arca e jogava 7 vezes o sangue do novilho na frente da tampa da arca. Depois ele vinha purificando com o sangue as outras partes do lugar santo. Aí depois ele ia lá fora e tinha 2 bodes. Ele jogava a sorte, o bode que caía a sorte era o que ia ser sacrificado. O outro, ele ia ser o bode emissário, ele ia para o deserto, para um lugar chamado Azazel, e lá aquele bode ele era solto até morrer.
Ou ele era solto, ou ele era jogado no precipício, mas ele morria. O que acontecia? Ele pegava o sangue, agora do bode, levava para dentro do santuário, junto com as cinzas do altar. Ele tinha que levar agora as cinzas do altar e um incenso aromático em pó. Quando ele chegava no Santo dos Santos, agora era diferente, porque agora a glória de Deus ia se manifestar ali dentro. Ele tinha que ir com o incensário, com as cinzas, com o sangue do bode. Aí ele chegava lá, colocava as cinzas perto da tampa da arca, jogava o incenso, fumaça. O lugar era tomado de uma fumaça, porque ele não poderia ver a glória de Deus, porque se ele visse a glória de Deus, ele morreria. Então tinha que ter aquela fumaça e aquele incenso. Depois que a fumaça subia e tomava conta do ambiente, ele, com o sangue do bode, agora ele novamente, com a ponta do dedo, ele tocava na arca, aspergia 7 vezes, voltava, jogava o sangue do bode no lugar santo, e depois que ele fez tudo isso, ele ia lá fora, colocava a mão na cabeça do bode, do outro bode que ficou vivo, e aquele bode que ficou vivo, ele também transferia para ele os pecados do povo, e o bode era levado para o deserto. E eu fiquei procurando, irmãos, o significado desse segundo bode, porque isso me intrigou, porque a gente está sempre acostumado a entender que havia um animal que morria e pronto, mas não tinha esse bode que ia para o deserto e ficava vivo. E eu achei interessante, irmãos, que um dos significados que eu achei, porque tem vários, um dos significados, eu vou citar 2. O primeiro significado é que Jesus morreu fora do arraial. Jesus não morreu dentro do arraial, ele teve que ser levado ao monte, no Gólgota, onde ele foi levado à cruz, e lá ele morreu. Então o bode emissário significa o próprio Cristo, que também foi levado para fora do arraial, levando os pecados do povo sobre si. E o segundo significado do bode emissário é que o primeiro bode que morreu, presta atenção, que esse é um estudo, presta atenção, senão você não vai entender. O primeiro bode que morreu representa o perdão imediato de Deus sobre os nossos pecados, justificação na hora. O bode morreu, cinza na churrasqueira, Deus perdoou. O segundo bode, que continua vivo e agora com os pecados do povo, representa ainda a nossa existência nesse mundo, que ainda, vamos dizer assim, temos que viver nesse mundo com a nossa vida ainda contaminada pelo pecado, mas com o pecado já resolvido, porque ele já foi transferido para Jesus. E quando aquele bode morrer no deserto, representa também a nossa morte física nesse mundo, onde tudo na nossa vida morre. Morre a nossa carne, morre a nossa vida pecaminosa, morre tudo, e nós vamos para a glória. De uma maneira ou de outra, o seu pecado foi substituído por alguém. Alguém assumiu o seu lugar e levou sobre si o que estava sobre você. Amém, igreja? Então esse é o caminho é Jesus. O caminho é Jesus, é a salvação pela graça. Alguém te substituiu, alguém resolveu o teu problema de pecado. Segunda porta, a verdade. Eu estou procurando ser rápido, porque eu não quero demorar os irmãos, eu não quero que o culto demore. Mas a segunda porta é a verdade. Aí já entra numa outra situação, Verdade. Como definir verdade? Se eu perguntar para você aqui na igreja, Larissa, me defina verdade. Às vezes é difícil de definir. Por exemplo, no diálogo de Jesus com Pilatos, lá em João 18, 37, 38, disse-lhe Pilatos: tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou. Eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha o que Jesus falou, irmãos. Eu nasci para isso, eu vim para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, me ouve. Quem é da verdade, ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Aí naquele momento Jesus não respondeu o que é a verdade. Para mim poder trazer essa mensagem para você, eu tive que estudar um pouco mais e tive que descobrir o conceito de verdade. Verdade, irmãos, é um princípio fundamental. Se você quiser anotar, você anota. Se você quiser não anotar, não anota também. Mas verdade é um princípio fundamental, elementar e mental do entendimento
sobre a realidade como ela é, ou como ela é apresentada. Vou repetir: verdade é um princípio fundamental, elementar, mental, que esclarece para você a realidade das coisas como ela é, ou como ela é apresentada, cientificamente comprovada, historicamente comprovada, matematicamente comprovada, socialmente comprovada, culturalmente comprovada, espiritualmente comprovada. Ou seja, a verdade, ela mostra para você as coisas como elas são. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Existem 3 palavras usadas para definir verdade no mundo. Uma é um termo grego, a outra um termo em latim, e a última é um termo em hebraico. Então, verdade no grego, aula de grego. Verdade no grego é aletheia. O que significa aletheia no grego? É a verdade explícita, que os olhos e os sentidos humanos podem detectar de imediato. Por exemplo, o púlpito é de madeira. É verdade? Sim ou não, irmãos? Isso é verdade, né? A roda é redonda, o pneu é de borracha, né? A cor da jaqueta do Carlinhos é preta. Ou seja, é tudo aquilo que a gente não precisa fazer força para entender que é verdade, porque está na cara, né? Está explícito. Então, aletheia no grego significa verdade não oculta, ou verdade claramente visível aos olhos humanos e aos sentidos humanos. Segundo significado de verdade vem do latim veritas, ou veritas, que quer dizer, verdade significa exatidão. Exatidão vamos dizer assim, no relato de um acontecimento. Vamos supor que um carro bate na rua aqui, nas 3 barras, atropela alguém. Alguém vai lá relatar, é o seguinte, foi um carro verde, não sei nem se tem carro verde ainda hoje, né? Ele vinha a uma velocidade próxima de 80 km por hora, freou, o carro arrastou 5 metros, bateu, a pessoa voou do outro lado da cerca, veio uma vaca, pisou na cabeça da pessoa, enfim, é a narração da verdade nos detalhes. Então, essa é a verdade veritas, do latim, e tem um significado de verdade, que é o significado da palavra no hebraico, que a palavra é emuná. Ela não tem nada a ver com verdade explícita, nem tem a ver com essa questão da exatidão. Emuná significa a verdade como a confiança na capacidade que alguém tem de cumprir uma promessa. É a verdade que você acredita que vai acontecer, porque quem prometeu vai cumprir. É uma verdade que não é, vamos dizer assim, é uma verdade baseada na fé, né? É uma verdade baseada na fé. É aquela verdade que ela contraria as evidências. As evidências estão dizendo que não vai acontecer, mas você acredita porque você confia no compromisso assumido. Então, essas 3 situações, elas existem no mundo para definir verdade. Quantos sabiam disso? Eu também não sabia, fui saber hoje. Então, irmãos, Jesus, vamos falar de Jesus. Ele diz: eu sou a verdade. Jesus é a verdade em todos os sentidos. Ele é a verdade, aletheia, irmãos, porque ele veio em carne e osso. O que os discípulos dizem? Aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos tocaram, acerca do verbo da vida, que se fez homem, que habitou entre nós. Conhecemos a Ele, conhecemos a sua glória, vimos, tocamos, ouvimos a voz dele. Ele foi visto, ele foi tocado, ele foi testemunhado por pessoas. Jesus também é a verdade veritas, que é, vamos dizer assim, aquele que foi descrito, foi feita uma história acerca dele, como ele nasceu, como ele viveu, como ele morreu, como ele ressuscitou ao 3º dia. Toda a verdade contada acerca dele está na Bíblia. Mas Jesus é a verdade emuná, é a verdade que nós cremos, que nós confiamos, embora nós não possamos ver claramente, embora nós não possamos todos os dias
vê-lo como nós vemos outra pessoa com quem nós convivemos. Nós cremos que Ele existe, nós cremos que Ele é real, nós cremos que Ele voltará para levar a sua igreja. Nós esperamos com confiança inabalável naquele que fez a promessa, porque aquele que fez a promessa é fiel e vai cumprir. Amém, irmãos? Jesus é a verdade, e a verdade, quando ela entra na nossa vida, irmãos, ela vai nos fortalecendo, ela vai nos capacitando, ela vai colocando em nós vocação, ela vai colocando em nós dons espirituais, e a partir daí nós começamos a assumir condições de serviço na presença de Deus, começamos a nos tornar sacerdotes, profetas, mestres, pastores, líderes, discípulos, porque a porta da verdade é a porta do ensinamento para ter uma vida de serviço a Deus. Quem que entrava na porta da verdade? Só os que iriam servir. Então eu quero dizer para você, querido, que quando você entra pela porta da verdade, você já não é um crente mais novo, que aceitou a salvação, mas você está se enchendo da verdade bíblica, dos propósitos espirituais da vida cristã, dos ideais espirituais da vida cristã, da missão espiritual da vida cristã. Você fica preocupado em evangelizar, você fica preocupado em ganhar almas para Jesus, você fica preocupado em servir a Deus no seu ministério, seja tocando no louvor, seja ensinando na escola bíblica dominical, seja cuidando das crianças e desenvolvendo o ministério com crianças na igreja, seja qual for o ministério, você é chamado para desenvolver esse ministério, porque a verdade de Deus te incomoda isso. Então Jesus é a verdade que te capacita para servir a Deus. Mas em último lugar, irmãos, o caminho te traz salvação, resolve o teu problema de pecado. A verdade te capacita. Você não é apenas um salvo agora, você agora é um servo. Você foi chamado para servir. Mas a última porta é a vida. É a vida. É quando você alinha a sua vida com a vida de Deus. E eu fui buscar o significado de vida também, irmãos. Olha que significado interessante. O que é vida? Vida é a forma de ser e de existir de algo ou de alguém, que define a sua natureza e o seu caráter. Vou repetir: vida é a forma ou estado de ser e de existir de alguém ou de algo, porque planta também tem vida, sim ou não? Ou seja, é a forma de existir e de ser de algo ou de alguém, que define a sua natureza e o seu caráter. Então, mais importante do que servirmos só a Deus, nós temos que ter a natureza de Deus. Mais importante do que fazer as coisas para Deus, é voltarmos ao plano original, sermos a sua imagem e a sua semelhança. Porque, irmãos, quando Deus criou o homem simplesmente para que o homem fosse o quê? A sua imagem e a sua semelhança. Não tinha nada de serviço, não tinha nada de ministério, não tinha nada disso. Tudo isso foi depois, né? Qual é o plano original de Deus? Que você seja igual a Ele. E não tem maneira mais profunda de transferir natureza para alguém do que gerando alguém. Sim ou não, irmãos? Qual é a maneira mais profunda de você colocar a sua semelhança numa outra pessoa? É você gerando uma outra pessoa. Então nós temos que entender o que é natural em Deus precisa ser natural em nós. Quando Deus diz: eu sou santo, sede vós também santos. Por quê? Porque Ele é santo. Ele te fez nascer de novo em Cristo Jesus, para que você viva uma vida nova, para que aquilo que é natural a Ele seja natural em você. Vou fazer uma pergunta assim, meia fora até de contexto. O que é natural num cachorro, irmãos? Latir. O dia que você vê um cachorro falando, irmão, ou ele está possuído,
ou você está doido. Das duas, uma. Porque que cachorro não fala, a não ser os cachorros dos filmes, a não ser os cachorros dos desenhos animados. Mas na vida real, se um cachorro falar, irmão, pode ter certeza, ou se endoidou, ou o cachorro ficou endemoniado, alguma coisa aí aconteceu, Por quê? O que é natural para o cachorro é latir. O que é natural para nós como filho de Deus? Gostar do que Deus gosta. Gostar do que Deus gosta. Se Deus não gosta do pecado, você também não pode gostar não, irmão. Amém, igreja? Porque o que vai te mandar para o inferno, se você não cuidar? Pecado. Só tem uma coisa que te afasta da presença de Deus: pecado. Lá em Isaías, eu não lembro se no capítulo 59 ou 60, não sei, não parei, mas o Senhor diz assim: a minha mão não está encolhida, nem meus ouvidos agravados para que eu não possa ouvir, mas os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que te separa de Deus? Pecado. O que o sumo sacerdote tinha que cuidar quando ele entrava no Santo dos Santos? Ele só tinha que se preocupar com uma coisa: o pecado. O pecado. O pecado. Tem muita gente fazendo muita coisa em nome de Jesus, está até adulterando em nome de Jesus, mentindo em nome de Jesus, se prostituindo em nome de Jesus. Cuidado com o que você faz em nome de Jesus, irmão. Porque o Senhor, Ele veio para te livrar do pecado, mas você ainda está na terra, você tem acesso ao pecado. O pecado ainda é acessível na sua vida. Então nessa noite, nós vamos tomar a ceia, vamos participar da ceia. Lembre-se, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o caminho aqui é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, para que nós possamos começar a celebrar a ceia do Senhor.